Irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Vamos ler alguns versos de todo esse capítulo. Lucas, capítulo 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Nós temos 4 cenas nesse capítulo. Lemos toda a primeira cena, ligada a Simão Pedro, na sua relação com o Senhor Jesus e o que ocorreu ali. Lemos todo o cenário. As próximas 3 cenas, nós vamos apenas ler os primeiros versículos e vamos reunir todo esse quadro, essas 4 cenas e o que elas têm a nos ensinar. A próxima cena tem a ver, então, com a cura de um leproso. Vamos ler os 2 primeiros versos, 12 e 13. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Próxima cena tem a ver com a cura do paralítico de Cafarnaum. Vamos ler os versos 17 e 18. Ora, aconteceu num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Vamos para a terceira cena, a 4ª cena, o chamamento de Levi. Veja aí, verso 27. Levi é Mateus. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Este se levantou, deixando tudo, o seguiu.
Finalmente, o capítulo 5 é complementado na narrativa de Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, com essa questão dos odres novos e velhos. Então vamos ler essa passagem, verso 36, já no final do capítulo. Verso 36. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois que rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois que o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porquanto diz: o velho é excelente. Vamos ter mais uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, confiamos mais uma vez a Tua palavra lida às Tuas santas mãos e expressamos nossa imensa necessidade de que o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito Santo, abra as Escrituras diante de nós. Nos conceda, Senhor, sabedoria e revelação. Ilumina os olhos do nosso coração para podermos ver como o Senhor vê. Ensina-nos através destes relatos. Assim esperamos em Ti com confiança. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, Lucas tem uma ênfase muito particular com relação à pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus. A ênfase de Lucas é que o Senhor é o homem segundo o coração de Deus. O homem que Deus sempre buscou e nunca havia encontrado. Nem mesmo em José, Daniel, os homens mais exclusivos, assim digamos, no Velho Testamento, eles ainda eram pecadores. Mas quando o nosso Senhor Jesus, esse vaso deleitável de Deus, entra no Jordão para ser batizado, os céus não se contêm. Então os céus são rasgados e aquela voz do céu é ouvida. Este é o meu Filho amado, e nele eu tenho todo o meu contentamento. Essa voz não foi dirigida, digamos, à divindade do Senhor Jesus. Ele é o Filho eterno de Deus e é Deus com Deus. Essa voz foi dirigida ao Verbo eterno, Filho de Deus, encarnado. Então essa voz foi ouvida quando esse homem tinha 30 anos de idade. Sua vida já havia sido provada durante os 30 anos. Somente Lucas registra os 2 primeiros anos da infância do nosso Senhor Jesus. Alguns comentaristas, um deles tão excelente, chamado Alfred Plummer, quando ele faz o comentário sobre todo esse evangelho de Lucas, com muita beleza e profundidade, ele chama os 2 primeiros capítulos de Lucas de o evangelho da infância. Porque somente Lucas tem aqueles relatos prontos, depois de uma acurada investigação, são palavras dele. Lucas tem, sem dúvida, como homem, uma mentalidade científica. Ele inicia o seu evangelho dizendo que ele fez uma acurada investigação de todos os fatos desde a sua origem. Então ele faz uma narrativa ordenada, assim ele inicia o seu evangelho. E nós sabemos que o Senhor usou esse vaso com esses contornos para nos dar, então, pela inspiração do Espírito Santo, usando o homem Lucas, um médico grego, o único autor grego, gentio, do Novo Testamento é Lucas, e o Senhor usou de maneira tão especial para nos dar esse relato sublime chamado o Evangelho de Lucas. O que acontece nos 2 primeiros capítulos? Os 3 primeiros capítulos. Nosso Senhor Jesus é apresentado como o vaso único, sublime
deleitável, no sentido de que nele Deus tem todo o prazer, pelos 3 primeiros capítulos. Desde que ele nasce, toda a alegria do céu, a alegria dos anjos, a alegria de Maria quando encontra Isabel, Isabel com Maria, a alegria antes disso de João Batista, de Zacarias, o pai de João Batista, quando ele foi gerado também no ventre de Isabel. Todos aqueles 2 primeiros capítulos, o Evangelho da infância, são marcados por essa palavra alegria. Se você fizer uma leitura cuidadosa, você vai ver quantas vezes a palavra alegria aparece em apenas 2 capítulos. Por que a ênfase na alegria? Porque Lucas está enfatizando que esse vaso no qual Deus se deleita, o Senhor Jesus, ele é a alegria. Ele é a satisfação do coração de Deus. Então, até os 3 primeiros capítulos, coloquemos assim: Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus, é o vaso em que Deus se deleita. É o vaso deleitável de Deus. Por isso ele entra no Jordão e o céu se abre. Capítulo 3, isso ocorre, verso 22. Depois nós vamos ao capítulo 4. O que acontece ali? Nosso Senhor, imediatamente após o batismo, é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E durante esse período de 40 dias de tentação, ele é provado em 3 esferas específicas da vida humana. No que concerne ao corpo, manda que essas pedras se transformem em pão, para satisfazer a sua necessidade física. Ele é homem, ele precisa comer, ele não é super-homem, ele não é um fantasma, ele não é um espírito que assumiu forma humana, ele é a palavra eterna encarnada, homem. Então ele tem fome, 40 dias jejuando. Então no último dia, o próprio príncipe dos demônios, o diabo, se apresenta a ele com aquelas sugestões. A primeira toca o corpo do Senhor. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. A segunda tentação toca a alma do Senhor, porque ele diz, o Senhor é levado ao pináculo do templo, então aquela proposta é feita, para que ele dê aquele salto do pináculo do templo, e o próprio Satanás cita as Escrituras, e diz assim: não está escrito? Aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que eles te guardem. Eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E nosso Senhor, então, igualmente rejeita aquela tentação, um apelo para que ele se mostrasse espetacular. Veja isso. O primeiro apelo é físico, tem a ver com o corpo. O segundo apelo é um apelo que tem a ver com a alma, para que ele se mostrasse espetacular com aquele salto. Aliás, havia uma tradição entre os judeus no tempo do nosso Senhor, que quando o Messias se manifestasse, ele se manifestaria de modo espetacular. Por isso ele seria, segundo o entendimento errado deles, ele seria o libertador político de Israel. Então o nosso Senhor rejeita também essa proposta, porque esse salto desse pináculo não era segundo a vontade de Deus. Por isso ele rejeitou. Terceira tentação, é dito que o diabo leva a um alto monte, você se lembra? E diz que dessa posição de observação, ele apresenta ao Senhor Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele diz o que ao Senhor? Tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. Adoração é uma questão espiritual. Verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então agora essa tentação atinge o nosso Senhor Jesus no seu espírito. Corpo, alma e espírito. Você vê? Então nosso Senhor foi tentado plenamente. E ele, como homem, venceu, então, ele venceu plenamente. Quanto ao corpo, quanto à alma, quanto ao espírito. Como ele responde à última tentação? Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, é isso que acontece no capítulo 4. Esse vaso, imediatamente depois dessa cena no deserto, o Senhor Jesus volta a Galileia, assim Lucas registra, no poder do Espírito, vai à sinagoga da cidade onde ele nasceu, Nazaré. Ali o atendente, o assistente, traz o rolo do livro a ele. Ele então encontra no livro a passagem de Isaías 61, escute isso. Ele abre essa passagem como um rabi. Todos tinham o direito de fazer isso nas sinagogas. Então nosso Senhor assume essa posição, abre o livro de Isaías e lê assim: o Espírito do Senhor está sobre mim.
Ele me ungiu para libertar os cativos, evangelizar os pobres, apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele fecha o livro, assim Lucas registra, entrega ao assistente e diz assim: hoje se cumpriu diante de vós essa escritura. Sabe o que ele está fazendo, irmãos? Todos os judeus daquela época sabiam que Isaías 61 se refere apenas a uma pessoa, ao Messias. Então, quando ele lê esse texto e diz: essa escritura se cumpriu agora diante dos vossos olhos, ele está dizendo o quê? Eu sou o Messias. E o que fizeram com ele? Levaram-no até uma ribanceira próximo a Nazaré, na cidade de Nazaré, e queriam jogá-lo de despenhadeiro abaixo. E o que ele fez? É dito que ele simplesmente passou pelo meio deles e se retirou. Por quê? João vai dizer assim: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Então ele simplesmente se retira do meio deles. Isso é Lucas capítulo 4. Agora chegamos a Lucas capítulo 5, o texto que lemos. O que acontece aqui? Primeiro, Lucas combinou 4 relatos que não foram sequências cronológicas. Veja, quando você termina a leitura do primeiro evento, os 11 primeiros versículos, por favor, me acompanhe na sua Bíblia. Você vê que quando ele introduz o segundo, a cura do leproso, é dito assim: aconteceu que estando ele numa das cidades, ele não está nem em Cafarnaum, como ele estava aqui no primeiro relato. Você está vendo? Então é uma outra ocasião, é um outro tempo. Aí já fazemos uma primeira pergunta: por que será que Lucas colocou isso aqui? Temos que fazer essa pergunta. E vamos ver por quê. Olha o início agora do próximo relato, verso 17. Olha aí, a cura do paralítico, é o terceiro relato. Como começa aí? Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados os fariseus e mestres da lei. Que dia? Que evento? Não sabemos. Um outro evento, uma outra situação, né? Cronologicamente falando. Por que Lucas colocou esse evento da cura do paralítico aqui? Qual foi o propósito? Então, vamos para o quarto. Verso 27, o chamamento de Mateus, ou de Levi. Passadas estas coisas, quanto tempo se passou? Não sabemos. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano. Saindo de onde? Provavelmente de Cafarnaum, né? Mas por que Lucas também colocou o relato do chamamento de Levi aqui? Em outras palavras, meus irmãos, nós estamos tendo dentro de um mesmo capítulo 4 cenários que, à primeira vista, não tem nada a ver um com o outro. Nada. Agora, toda escritura é inspirada por Deus. Então, por que o Espírito Santo, movendo o homem Lucas, o autor Lucas, ele fez com que, na sua narrativa, ele colocasse esses 4 eventos juntos? Então, eu queria sugerir algo para os irmãos, para a nossa meditação. Não teremos exatamente nessa noite uma noite de ensino, teremos uma noite de meditação. Vamos meditar juntos. 4 passos no preparo do Senhor, dos seus vasos para o seu testemunho. Hoje de manhã, a irmã que tem feito as gravações perguntou para mim se essa noite seria uma sequência. Eu disse para ela que não, mas de certa forma será sim uma sequência do que temos dito. Porque nós vamos ver como é que o Senhor coloca as suas mãos nos seus vasos, para que dos seus vasos Ele os capacite os seus próprios vasos, que Ele forja com as suas mãos, para que sejam vasos do seu testemunho. E essa nota do testemunho tem sido a nossa ênfase desde o primeiro dia. Então nós vamos seguir nessa nota, embora os irmãos vejam que nós já saímos do livro de Lamentações, estamos aqui em outro ponto, mas nós vamos manter essa nota então. Vasos para o testemunho do Senhor. Bom, como é que o texto de Lucas 5 terminou? Você se lembra? Ninguém põe um vinho novo em vasos, odres velhos. Está vendo?
Por que, mais uma vez, por que Lucas colocou essa parábola do Senhor aqui nesse ponto? Digamos, ele fecha o capítulo 5, depois de narrar 4 eventos, com essa parábola do Senhor, a parábola dos vasos novos. Então, o que nós temos nesses 4 relatos, repetindo? E aí vamos entrar neles meditando. Nós temos 4 passos, vamos ver, que nos mostram o caminho do Senhor para a preparação de vasos novos, para serem cheios com vinho novo. E você sabe do que o vinho fala na Bíblia, é claríssimo: gozo, alegria, desfrute, né? Vasos novos, forjados pelas mãos do Senhor, para que sejam cheios com vinho novo, para o testemunho do Senhor. Vasos só tem essa finalidade: vasos para o testemunho do Senhor. É o que temos visto, tanto desde o primeiro dia. Então, meus amados irmãos, partindo da conclusão, vasos para o testemunho do Senhor, vamos voltar e vamos examinar os 4 relatos e vamos ver quais são esses 4 passos. Olha a beleza disso. Já foi lido todo o primeiro relato, então não precisamos voltar a ele, mas à medida que vamos meditando, você tem aí e vá acompanhando. Olha o que acontece. O Senhor estava apertado pela multidão, uma multidão sedenta de ouvir a palavra do Senhor. Que bênção, graças ao Senhor por isso. A multidão o apertava tanto que ele tomou uma atitude. Você sabe que nosso Senhor Jesus, além de ser tudo o que ele é, ele também é físico. Você já pensou nisso? Ele é físico, porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que foi criado por ele, né? Então ele compreende tudo sobre tudo, porque ele é quem é. Então, o que ele faz? Ele pede o barco de Simão emprestado. O barco não era do Senhor. Nosso Senhor não teve barco, nosso Senhor não teve casa, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então ele pede o barco de Simão emprestado. E olha o que ele faz. No Mar da Galileia, se você sabe, ele é um lago elíptico, mais ou menos com 19 de comprimento e 11 de largura. Um lago de água doce. Aliás, Lucas é o único que chama o Mar da Galileia de lago, porque ele é muito preciso, né? E mar é lugar de água salgada. Mas Lucas nunca chama o Mar da Galileia de mar. Ele chama de lago, lago de Genezaré, porque assim ele é. Então, nosso Senhor toma o barco de Simão, pede emprestado, afasta o barco alguns metros para dentro do lago, e a multidão, se ele é elíptico, a multidão está aqui, na orla, e nosso Senhor afasta o barco. O que ele está fazendo? Durante o dia, o vento sopra do lago para a terra, e à noite o contrário. Então, quando nosso Senhor assume esse púlpito móvel, o barco de Simão Pedro, cada palavra que ele é falada aqui, ela é levada pelo vento e atinge toda a multidão que estava na orla do lago. Então foi isso que ele fez, e dali ele pregou. Quando ele termina a pregação, você vai ter essa expressão aqui no verso 4, que eu queria destacar dessa linda cena. Olha aí comigo. Quando acabou de falar, está vendo? Verso 4, disse a Simão Pedro, o dono do barco: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Já de início tem algumas coisas muito bonitas aqui. Se nosso Senhor ocupou aquele tempo usando o barco de Pedro como seu púlpito móvel, agora ele vai pagar o aluguel do barco. Pedro havia pescado a noite toda e não havia pescado nenhum lambarizinho, nada. Um pescador profissional, pescando no lago de Genezaré, um lago abundante de peixe, e não pegaram nada. Então, nosso Senhor usou o barco de Pedro, como disse, ele vai pagar o aluguel. Então, ele usa uma expressão aqui, na versão que eu estou lendo, faze-te ao largo. Quero trazer uma outra tradução dessa expressão na língua original, que nos interessa mais, porque estamos meditando e abordando as questões espirituais ligadas aos relatos. Ou será que Lucas queria só nos contar a história? Claro que não. Quais são então os princípios, as verdades envolvidas aqui? Esse termo faze-te ao largo, literalmente, significa: mova o teu barco para águas mais profundas.
Irmãos, quando o Senhor encontrou Pedro pela primeira vez, quem narra é João, o evangelista João, no capítulo 1. Primeiro, André e João, o evangelista, eram discípulos de João Batista. Então, quando João Batista, como que aponta o seu dedo, também às margens do Jordão, e diz: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Logo André, o irmão de Simão Pedro, e João, o autor do Evangelho, que eram discípulos de João Batista, eles deixam João Batista e passam a seguir o Senhor. E é dito no relato de João que André logo se ocupa de chamar o seu irmão, Simão Pedro, e trazê-lo a Jesus. Isso está em João capítulo 1. E é dito assim o relato. Então Jesus, olhando para Simão, disse: tu és Simão, tu serás chamado Cefas, que quer dizer uma pedra. Tu és, tu serás. Interessante que Simão, o nome, significa instável, e Cefas significa uma pedra. Tu és e tu serás. O primeiro ano do ministério do Senhor Jesus, estude as Escrituras com cuidado e você vai ver, e isso é unânime entre todos os comentaristas e estudiosos, é chamado de ano da obscuridade. Por quê? Porque o nosso Senhor pouquíssimo realizou no primeiro ano do seu ministério. Você tem, por exemplo, as bodas de Caná, que é só João que narra também, em João capítulo 2. Você tem o evento da purificação do templo, a primeira que citamos hoje pela manhã, também está em João capítulo 2. Foram as pouquíssimas coisas que o Senhor realizou no primeiro ano do seu ministério. Você tem a conversa com Nicodemos também aí, pouquíssimas coisas. Nada de milagres extraordinários, nada de muitas curas, nada de nada. Chamado de ano da obscuridade. Neste ano, os discípulos primeiros que foram chamados não andaram com o Senhor em tempo integral. Isso também é importante você saber. Como que nós sabemos? Pelas Escrituras. Porque num outro momento, quase um ano depois, nosso Senhor está passando pelo mar da Galileia, vê Pedro, Tiago, João e André, cada dupla aí eram sócios nos seus barcos, e ele então faz o chamamento para que eles o sigam, para que eles deixem as redes. Então eles passam a seguir o Senhor basicamente em tempo integral, depois disso, quase um ano já de ministério do Senhor. Mas nós temos ainda um terceiro evento, e é este aqui que nós estamos lendo. Você vê, está claríssimo pelo evento, que Pedro continuou pescando. Claro, não é? Está dizendo que ele já tinha lançado suas redes ao mar e que nada ele tinha apanhado. Mas nosso Senhor não chamou Pedro aqui, nosso Senhor chamou Pedro há um ano atrás, como já citamos, conforme narrado em João capítulo 1. Tu és Simão, tu serás Pedro. Né? Mas não foi um discipulado até aqui em tempo integral. Eles não seguiram o Senhor, não deixaram seu barco, não deixaram seu pai, não deixaram as redes, não deixaram seus sócios. Foram chamados, sabiam quem era o Senhor, mas não seguiam o Senhor em discipulado integral. Então, já falei, um segundo evento em que o Senhor os vê pescando, o chama para serem pescadores de homens, mas eles ainda continuam fazendo o serviço duplo, e agora aqui nós temos a terceira ocasião, e essa ocasião é definitiva. Então, o que acontece aqui? O Senhor, tendo pedido o barco de Pedro, realizado a sua pregação, ele diz: lançai, primeiro, mova o teu barco agora para águas mais profundas, faze-te ao largo, como você vê aí, e, cuidado aqui agora, o texto original é no plural: lançai as vossas redes ao mar. Mas, no verso 5, acompanha aí por favor, Lucas 5:5, respondeu-lhe Simão: mestre. Essa palavra aqui, epistates, significa um comandante, aquele que tem uma autoridade para dar ordens. Assim Pedro se refere ao Senhor, o mestre. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, então você está vendo que ele ainda não está em discipulado integral, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, agora aqui é o cuidado, a versão que estou lendo diz: lançarei as redes, mas o texto original é singular, não é plural. Então a resposta de Pedro foi: eu lançarei
a rede. Mas o Senhor deu a ordem no plural, porque o Senhor ia determinar que algo acontecesse, né? Mas como Pedro, que é o mestre da pesca, e digamos o Senhor, na visão dele, é o mestre da palavra, então, como se ele dissesse: Senhor, o Senhor pregou, o Senhor entende tudo sobre isso, o Senhor é o mestre da palavra, mas o mestre da pesca sou eu. Eu já pesquei a noite toda nesse lago, não tem nada aqui, mas já que o Senhor mandou, então eu vou lançar uma rede. Uma, porque eu não vou pegar nada mesmo, então basta uma rede. Então, quando ele lança aquela rede, o que nós temos no relato? Ela se enche com uma tal quantidade de peixes, que então tiveram que chamar os sócios, porque é dito que o barco quase ia a pique, quase afundava, né? Agora, irmãos, o que mais nos importa? O final do relato. Vamos lá direto para o verso 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Até aqui, isso não havia acontecido com Pedro. Qual será que foi o tipo de experiência que Pedro teve para que ele reagisse dessa maneira? Vamos ver um pouco mais. Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor. Bom, quando o Senhor deu a ordem para lançar as redes, ele usou o termo mestre, não é? Mas agora ele usa o termo Senhor. Por quê? Porque nosso Senhor não precisou dar nenhum assobio para que um cardume de peixes enchesse a rede de Simão Pedro. E ele, que é um pescador profissional, que trabalhou toda a noite nesse lago, sabia que não havia, digamos, nada ali, naquele dia, naquele tempo. Quando essa rede se encheu de peixes, então ele diz: Senhor, prostrado aos pés de Jesus. E ele diz: retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Que experiência ele está tendo? Ele já foi chamado, como nós falamos, basicamente 1 ano atrás pelo Senhor. Ele ouviu aquela palavra do Senhor: tu és Simão, tu serás chamado Cefas. Já houve uma outra ocasião em que o Senhor os chamou quando eles estavam pescando, como já explicamos. E eles continuaram nesse trabalho como que divididos, seguindo o Senhor, mas ainda trabalhando. Agora ele chega numa situação definitiva. O que ele viu para dizer: retira-te de mim, que eu sou um pecador? Por que ele usa essa expressão? Ele se viu indigno, ele se viu com o coração dividido, porque o Senhor ordenou que ele lançasse as redes. O Senhor assim ordenou e ele lançou uma rede. Então ele viu o seu próprio coração dividido, desconfiado, indigno, diante de quem era aquele que o chamou há quase 1 ano atrás, e com o qual ele já tinha tido outras experiências. Então ele diz: retira-te de mim, porque o Senhor e eu não temos nada a ver com o outro, um com o outro. O Senhor é santo, o Senhor é kurios, é a palavra usada aí, Senhor, e eu sou apenas um pecador, que desconfia de ti, que tem um coração dividido, que é indigno diante de quem o Senhor é. Retira-te de mim. Mas sabe, irmãos, parece que se nós conseguimos ler por baixo dessas palavras que Pedro está dizendo aí, segundo a história dele com o Senhor que já conhecemos até aqui, é como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, tu és tão diferente de mim, eu não sou digno nem de ser o teu discípulo, então retira-te, mas Senhor, deixa o teu endereço, deixa o teu endereço, porque eu preciso de ti. Então, olha a sequência, verso 9: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração, assombro, espanto, se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. A admiração, assombro, espanto se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Se é assim, o que o Senhor disse a eles? No verso 10, primeira palavra do Senhor: disse Jesus a Simão: não temas. Você está tendo uma nova experiência com quem eu sou. Vamos buscar interpretar esse evento. Como que o Senhor dizendo a Pedro: você está tendo uma nova experiência com quem eu sou,
e também está tendo uma nova experiência com quem você é. Com quem você é, indigno e dividido. Mas não temas. Doravante serás pescador de homens. Agora, olha esse verso 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia. Agora você tem uma expressão aqui que você não encontra no evento anterior, onde o Senhor já os havia encontrado no Mar da Galileia também, já havia os chamado para ser pescadores de homens. Você vai ver isso em Mateus capítulo 4 e também em Marcos capítulo 1. Mas esse aqui, como já disse, é um evento posterior, porque aqui eles deixam tudo, o que não ocorre no evento anterior que já citei. Agora eles deixam tudo e passam a seguir o Senhor. Terminamos a primeira cena. Como que nós a chamaríamos? Nós falamos que são 4 cenas, 4 passos progressivos, que nos mostram as mãos do Senhor preparando vasos, odres novos, para o vinho novo, é a parábola que está aí no final, para que esses vasos sejam vasos para o testemunho do Senhor. Então, como que vamos chamar esse primeiro relato que já meditamos? Uma nova e profunda convicção de pecado. É aí que começa, meus irmãos. Quando o Senhor coloca suas mãos em nossas vidas, e Ele já fez isso, Ele deseja nos conduzir a experiências em que nós teremos cada vez mais profundas convicções de quem nós somos. Cada vez mais profundas convicções de pecado, de coração dividido, de indignidade, da distância, por um lado, entre o Senhor e nós. Isso é uma coisa tão misteriosa, né? É por isso que o livro de Hebreus enfatiza tanto que ele é o mediador. A distância entre ele e nós é tão imensa, entre o Deus Santo e nós, isso inclui o Filho de Deus, né? Que é Deus com Deus, que nós precisaríamos de um pontífice. Pontífice significa construtor de pontes, mediador entre Deus e os homens, nosso Senhor Jesus. Porque a distância entre Ele e nós é tão imensa que é intransponível. Mas então o que foi feito? Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, meus irmãos, se queremos seguir com o Senhor, nós devemos estar claros e preparados para que numa vida adequada com Ele, nós sim seremos levados a experiências mais drásticas, até mesmo dramáticas, do quanto o nosso coração é dividido. Uma mais profunda convicção de pecado. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Lembre-se, ele já foi chamado, nós também já fomos. Ele já foi encarregado por algo do serviço ao Senhor, numa ocasião anterior que já citei. Eles estavam lá às margens do Mar da Galileia e o Senhor disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles ainda continuarem um serviço duplo, como já expliquei. Mas agora Pedro chegou a essa ocasião, tão definitiva, que ele deixa tudo e passa a seguir o Senhor. E deixa tudo baseado no quê? Baseado no que Pedro deixou tudo? Baseado na experiência de uma mais profunda convicção de pecado. E da necessidade desse seu, vamos chamar de discipulador, o mestre, o Senhor. Essa é a primeira ocasião. Irmão, esteja consciente disso. Citamos de manhã um salmo, é o Salmo 36, 9, que diz assim: em ti, Senhor, está o manancial da vida, e na tua luz, nós vemos a luz. Nunca poderíamos ter por nós mesmos, fazendo uma introspecção, uma autoanálise, palavra muito comum hoje em dia, né? Autoanálise, nunca chegaremos a resultado algum significativo e espiritual. Porque nem nós mesmos podemos vasculhar o nosso próprio coração. Jeremias 17, 9 diz assim: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. E Jeremias faz uma pergunta, falando pelo Senhor: quem o conhecerá? A resposta para essa pergunta é: ninguém. Porque Jeremias responde assim: eu, o Senhor,
esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Está vendo, irmão? Então não existe essa questão de fazer uma autoanálise de mim para mim, olhando para mim mesmo. Não existe isso. Isso só nos leva a mais trevas. Na tua luz, nós vemos a luz. É só na medida que a luz das Escrituras, a luz da face do nosso Senhor, ilumina o nosso coração, que na sua luz nós vemos a luz. Qual a nossa reação? Prostramos-nos aos pés do Senhor. Senhor, retira-te de mim, eu sou um pecador, indigno, dividido. Meu coração não confia em Ti como deveria confiar. Meu coração não depende de Ti como devia depender. Meu coração não espera em Ti como devia esperar. Não é assim, meus irmãos? Mas qual é a palavra do Senhor para nós? Então se é assim com você, fique para lá, vou escolher outro melhor. Qual foi a palavra do Senhor para Pedro? O que está aí no verso 10? Não temas. Ele está dizendo, sim, Pedro, você não é, eu sou. Sim, Pedro, você não tem, eu tenho. Sim, Simão, você não pode, eu posso. Não temas. Doravante serás pescador de homens. Primeiro passo. Vamos para o segundo. Segunda cena. Como já falamos, por que Lucas colocou isso aqui? Vamos já dar o tema para ela, dentro do progresso que estamos fazendo aqui. Primeiro passo, quando o Senhor coloca as mãos em nossas vidas para sermos forjados como vasos para o testemunho do Senhor. Vamos repetir. Novas e profundas, e mais profundas, experiências de convicção de pecado. Guarde isso, irmão. Segundo relato, a cura do leproso. Primeiro, alguns detalhes rápidos. Lucas é médico. Então, quando ele usa a expressão do verso 12, aconteceu que estando numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Irmãos, Mateus no capítulo 8 e Marcos no capítulo 1 fazem o mesmo relato. E eles não usam a expressão coberto de lepra. Porque Lucas é cuidadoso, além dele ser médico, ele é muito cuidadoso e preciso nos seus relatos. Não é que os outros não são, é que a atenção deles não é a mesma atenção de Lucas. Então Lucas diz que esse homem não era apenas leproso. Mateus apenas o cita como leproso, Marcos também. Lucas vai além. Lucas diz que ele estava coberto de lepra. Esse termo significa, se você quiser ler sobre isso, o livro de Levítico. Ele estava coberto de lepra, dos pés à cabeça. Quando a lepra atinge esse estágio, segundo o ensino do livro de Levítico, primeiro, esse homem está em uma condição incurável. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que também você vai ver em Levítico, essa lepra deixou de ser contagiosa. Não vamos ter tempo para examinar isso, mas está lá no livro de Levítico, é só você consultar. Por que é importante? Porque esse homem se aproximou do Senhor. E você sabe que os leprosos não podiam se aproximar de homem nenhum. Eles deveriam cobrir sua cabeça, eles deveriam desgrenhar os seus cabelos. Essa era a ordenança do livro de Levítico. Qualquer pessoa que fosse se aproximar, ele deveria dizer o quê? Eu sou imundo, eu sou imundo. Para que ninguém se aproximasse deles. Mas quando a lepra atingia esse estágio, da planta dos pés até a cabeça, repetindo, ela era incurável, por um lado, mas deixou de ser contagiosa. Então, você vai ver isso lá no livro de Levítico. O que está acontecendo aqui? Nosso Senhor, então, se aproxima essa pessoa se aproxima do Senhor. Tem mais um detalhe aqui. Quando Mateus narra isso no capítulo 8, ele narra imediatamente, na sequência, aí é cronológica, leia lá para você ver, Mateus 8, imediatamente após o Sermão do Monte. Ou seja, muito provavelmente, esse leproso ouviu o Sermão do Monte. Então, quando o Senhor termina esse sermão, a narrativa de Mateus é, como já falei, cronológica. O leproso se aproxima do Senhor. O que ele ouviu no Sermão do Monte trouxe confiança para o coração dele. Então, ele se aproxima do Senhor. O que ele diz? Que palavras mais significativas, meus irmãos. Ele diz, se tu quiseres, tu podes purificar-me de algo que era incurável. Então nós temos a resposta do Senhor, mais linda ainda: eu
quero. Fica limpo. O que nós temos então, depois de uma profunda convicção de pecado? Nós temos uma nova e profunda purificação. Louvado seja o nosso Senhor. Quanto mais profunda for a convicção do nosso pecado, mais nós experimentaremos a profundidade da purificação do nosso amado Senhor Jesus. Por isso, diante da experiências, temos que colocar isso no plural, de cada vez mais profunda experiência do nosso pecado, indignidade, coração dividido, falta de dependência, de confiança no Senhor, tudo que já falamos, nós vamos ouvir dele: não temas. Não foi você que escolheu a mim, fui eu que escolhi você. Não foi você que me amou primeiro, foi eu que te amei primeiro. Não temas, doravante serás pescador de homens. Então nós temos esse segundo relato, essa profunda purificação. Guarde isso, irmão, porque nós estamos na metade do capítulo, né? 4 eventos, já vimos 2. Temos que separá-lo em 2 e 2, você vai ver. Por um lado aqui, então, o primeiro grupo, os 2 primeiros, nós estamos tratando de coisas, vamos pôr entre aspas, negativas. Concorda? Profunda experiência e convicção de pecado e, consequentemente, profunda purificação. Aí. Agora nós temos 2 eventos no grupo de cá. Porque, me escute com cuidado, não basta que nós tenhamos experiências cada vez mais profundas de convicção de pecado e experiências cada vez mais profundas de purificação. O vaso ainda não está pronto. Nós precisamos desses 2 relatos mais. E olha o que acontece. Terceiro relato. Esse homem está prostrado em uma cama. Ele é incapaz. Essa é a palavra que o resume. Tanto é que 4 amigos, isso você vai encontrar em outro evangelista, Lucas não dá esse detalhe aqui, eles levam esse leito e eles tiram uma parte da telha desse eirado, desse terraço, como que um terraço. Cada um coloca uma corda em uma ponta e esse paralítico é descido para o lugar onde o Senhor Jesus estava pregando, naquela casa. Eles descem o paralítico pelas 4 pontas da sua maca. E qual é a finalidade deles fazerem isso? Aqui você tem uma linda expressão. Verso 18, vamos lá. Então vieram uns homens em um leito com um paralítico e procuravam, olhe isso, introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Guarde essa expressão aí. De alguma maneira, meus amados irmãos, esses 4 homens sabiam que a única solução para esse homem prostrado e incapaz seria colocá-lo, introduzi-lo e colocá-lo diante de Jesus. O que nosso Senhor Jesus fez? Curou, não é? Ou seja, o Senhor capacitou. Então, após a experiências de mais profundas convicções de pecado, de mais profundas purificações da parte do Senhor, o que mais nós precisamos agora? Uma nova ou novas e profundas capacitações. Nós vemos 2 Coríntios 3, durante o tempo que tivemos já passado, a suficiência do ministério do Espírito Santo. Recebereis capacidade, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, vasos do testemunho. Então, para que nós sejamos vasos do testemunho forjados pela mão do Senhor, profunda convicção de pecado, profunda purificação, mas agora sim, uma nova e profunda capacitação. Porque nós não somos suficientes, nós não temos recursos em nós mesmos. 4º evento, o chamamento de Levi. Parece totalmente desconectado de tudo, mais uma vez, não é? Mas o que nós temos aqui e por que foi colocado aqui? Vamos já colocar o título dele. Depois de uma nova e profunda convicção de pecado, nova e profunda purificação, como leproso, incurável,
Nova e profunda capacitação. O homem incapaz naquele leito. O que nós temos agora? Um novo interesse e uma nova ocupação. No chamamento de Mateus, no chamamento de Levi. Nem mesmo basta que nós tenhamos uma nova capacitação. Nem mesmo basta. Porque se essa, escute isso, irmão e irmã, se essa capacitação, ela não for direcionada para os interesses do Senhor, então para o que nós usaríamos essa capacitação? Para a glória própria? Para estabelecer plataformas para nos colocarmos nelas? Para chamarmos atenção para nós mesmos? O que infelizmente tanto tem acontecido no meio da cristandade? Para que o Senhor nos capacita? Então o que nós vamos ver no relato de Mateus? Um novo interesse e uma nova ocupação. E vamos resumi-lo assim. Depois você leia na sua Bíblia. O que acontece com Levi? Provavelmente, não podemos afirmar, mas provavelmente ele era um coletor em Cafarnaum. E recolhia os impostos dos barcos de Cafarnaum. Sabe como funcionava? O Império Romano cobrava uma taxa fixa dos coletores de impostos, taxa fixa anual, eles pagavam ao imperador, ao império, ao cofre do império. Eles tinham a liberdade, então, de recolher os impostos para eles mesmos. Tudo que eles recolhiam era para eles mesmos. E pagavam uma taxa determinada, alta inclusive, ao império. Ou seja, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam recolher o máximo, com toda a atenção, todos os impostos de todas as pessoas, nos mínimos detalhes, porque assim eles se enriqueceriam. Porque a taxa que pagavam fixa ao império era alta. Então todos os publicanos, todos os coletores de impostos eram ricos. E eles eram odiados pelos judeus, porque eles os extorquiam, os exploravam. Eles eram judeus recolhendo impostos de judeus. Então eles eram odiados, todos os publicanos. O Senhor passa por essa coletoria, ele olha para Mateus e diz, só uma palavra, segue-me. E é dito que Levi, Mateus, está aí no relato que ele faz. Ele se levanta da coletoria, ele deixa tudo e segue o Senhor. Agora, vamos com cuidado aqui para concluirmos. O que significa deixar tudo? Leia a sequência do relato. É dito que ele prepara na casa dele, que não tenha dúvida, não era uma casa humilde. É dito que ele dá um grande banquete, um banquete já é uma coisa especial, mas é dito que ele dá um grande banquete. Veja o relato dos outros evangelistas combinados, se você vai ver. Ele prepara um grande banquete. Com qual finalidade? Vamos usar as palavras que lemos no relato dos amigos do paralítico. Os amigos do paralítico buscaram introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Agora Mateus, que foi chamado pelo Senhor e se entregou com um novo interesse e uma nova ocupação a esse Senhor que o chamou, ele tem algo a fazer. Ele tem que colocar a sua casa e colocar todos os seus bens a serviço daquele que o chamou. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Você está vendo? Aqui nós não temos, em lugar nenhum temos, uma base para a chamada teologia da pobreza. O que nós temos na Bíblia é a teologia da mordomia. Compreende a diferença entre as duas coisas? Não há nenhuma virtude na pobreza, assim como não há nenhuma virtude na riqueza. Nós somos chamados para sermos bons mordomos de tudo o que o Senhor nos tem confiado. Então o que o coletor aí faz? O ex-coletor, não é? Mateus, ele prepara um grande banquete na sua casa. Ele convida um monte de publicanos, são seus colegas. O que ele está fazendo com isso? Ele quer aparecer? Não. Ele quer colocar todos eles, introduzi-los e pô-los diante de Jesus. Para que eles pudessem conhecer esse que o chamou. E que agora é para ele, Mateus, aquele que estabeleceu nele, Mateus, um novo interesse e uma nova ocupação. Vamos fazer as perguntas ligadas aos 4 eventos para nós. Nós temos tido, na nossa jornada com o Senhor, alguns aqui há tantos anos, não é? Tantos anos. Nós temos tido novas e profundas convicções
de pecado? Temos tido? Nosso coração tem sido exposto na luz do Senhor? Agora, irmão, cuidado, me ouça muito bem. Eu não estou dizendo que nós devemos viver uma vida de pecado para conhecer pecado. Ninguém precisa viver vida de pecado para conhecer pecado. Sabe por quê? Porque o pecado jaz no nosso coração. Como nós falamos pela manhã, Saulo de Tarso não viveu uma vida de pecado. Saulo de Tarso viveu uma vida íntegra. Não foi assim. Quando nosso Senhor o chamou e trabalhou nele, um trabalho bem progressivo, quando ele está no final da sua vida, sabe como que ele se autodenomina? Eu sou o príncipe dos pecadores. Aí você fala, mas que vida desgraçada que esse Saulo viveu. Pelo contrário, ele nunca viveu uma vida em práticas imorais e práticas de pecado. Muito pelo contrário. E por que ele se denomina o príncipe dos pecadores? Por quê? Porque cada vez mais a luz de Deus foi penetrando no seu homem interior. E por um lado ele foi vendo a distância entre o Santo Senhor e ele. E como nós falamos, que mistério é esse, né? Porque na medida em que isso vai acontecendo, ao invés de sermos afastados do Senhor, nós somos aproximados do Senhor. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? É assim, meus amados irmãos. Porque Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso provedor. Ele é aquilo que nós não somos. Ele é o nosso Salvador. Toda vez que falo sobre isso, me vem um relato da história na mente. Policarpo, segundo a história da igreja, ele foi martirizado. E ele era um irmão cooperador do apóstolo João. Direto, Policarpo. Quando ele foi martirizado, ele tinha 86 anos. E Policarpo ele era acolhido por irmãos de casa em casa, já que os seus perseguidores estavam atrás dele, por ele ser um irmão proeminente entre os irmãos, um ancião, que amava o Senhor e que servia às igrejas e aos irmãos. Então eles estavam atrás de Policarpo para, se possível, matá-lo. E os irmãos acolhiam Policarpo e o escondiam de casa em casa, para que eles não lançassem mão dele. Em um determinado momento ele disse assim: outros irmãos estão sofrendo, sendo torturados por minha causa. O que eles querem é a mim. Então agora é aqui que eu vou ficar, para que eles venham e me capturem. Porque outros irmãos estão pagando o preço por mim. Então eles encontraram Policarpo, lançaram a mão dele e o levaram a uma arguição pública. E disseram assim: você é um ancião de 86 anos. Nós não queremos te fazer nenhum mal. Apenas queremos que você volte atrás nessas coisas que você tem dito a respeito de Jesus. Apenas isso. E Policarpo disse assim: eu o tenho servido há 86 anos. E ele só me tem feito o bem. Eu não posso negar o meu Senhor. E a sua última frase então foi: o meu Salvador. Sabe, irmão, há muitos anos atrás, quando li esse relato, sabe por que essa última expressão foi a que mais me impressionou? Esse era um ancião de 86 anos, que deu seu testemunho assim: eu o tenho servido há 86 anos, e ele só me tem feito bem. E ele denominou esse seu Senhor de o meu Salvador. Pense comigo, quanto esse homem havia experimentado de salvação no seu homem interior. Salvo do quê? Salvo de seus apetites, de suas paixões, de seus extravios interiores, salvo na sua mente, salvo nas suas emoções, salvo de um coração dividido, afeições divididas, não é? Aprendendo a ser realmente dependente do Senhor, confiar no Senhor, operar pelo Senhor, com o Senhor, salvo, em uma palavra, salvo de si mesmo, meu Salvador. Então, meus amados irmãos, quando o Senhor coloca a mão nos seus vasos, é isso sempre que Ele tem a fazer. Ele vai continuar expondo os nossos corações. Mas que bênção, irmãos.
na medida em que ele expõe, o que vamos ouvir dele é: não temas, eu te chamei, eu te escolhi, eu te amei, tu és meu. Quando Jó estava sendo trabalhado pelo Senhor naquele livro impressionante, o redemoinho transformador de Deus, o livro de Jó, em um momento, sabe o que ele diz ao Senhor? Deixa-me. O que ele quer dizer com essa frase é: Senhor, volta os seus olhos para outro alvo. Porque em uma outra passagem ele diz assim: tu, Senhor, estás me espreitando como se eu fosse uma caça e tu o caçador. Então, Senhor, tira os teus olhos de mim, esquece de mim, coloca os teus olhos em outro, deixa-me. Mas sabe como o livro termina? Agora sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E meus olhos te veem, e eu, porque meus olhos te veem, eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. A palavra abominação no hebraico, sempre, não há exceção, ela está ligada à adoração de ídolos. Você vai encontrar até mesmo um verso que diz assim: os ídolos são abominação. Então, quando Jó diz eu me abomino, ele está dizendo assim: eu me considerava o meu próprio ídolo. Meu ídolo tinha um nome, era Jó. E não é isso que o livro nos ensina? O livro de Jó. Então o Senhor faz o quê? Faz uma mudança de cativeiro na vida de Jó. Você vai encontrar essa expressão em Jó capítulo 42, versículo 7. Mudou o Senhor o cativeiro de Jó. Antes ele era cativo de si mesmo, cativo de sua beleza, cativo de sua justiça própria, um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus. Assim o livro começa. Um homem que se desvia do mal. Deus deu um testemunho dele de que era assim. Não foi nenhum homem que deu, foi Deus que deu o testemunho. Homem justo, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Não é? Mas qual era o problema dele então? É que ele se admirava o tempo todo. Eu sou íntegro, eu sou reto, eu sou temente a Deus, eu me desvio do mal. Ele é descrito como sendo o maior do Oriente. Ele é descrito como alguém que, quando saía nas praças e abria a boca para falar, os jovens se retiravam e os príncipes punham a mão na sua boca. Era quase como um anjo falando. Esse era Jó. Mas então o Senhor põe a mão nele e começa a tratá-lo, trabalhar. Ele chega a ponto de assumir uma posição de advogado. Você já leu esse livro? Dizendo assim: eu já tenho bem encaminhada a minha causa, que o Todo-Poderoso se defenda. Pode imaginar isso? E o Senhor continuou com as mãos dele em Jó, expondo as entranhas dele. E o resultado é tão maravilhoso. Eu me abomino no pó e na cinza. Ele perdeu tudo, não foi? Mas ele não pediu nada ao Senhor. É dito que ele orava pelos seus amigos, que falaram de Deus o que não era adequado. E enquanto ele orava intercedendo pelos seus amigos, o Senhor mudou o seu cativeiro. Que maravilha, meus irmãos. Cada vez mais profunda convicção de pecado. Vamos terminar. Cada vez mais profunda purificação. Cada vez mais profunda capacitação para os incapazes, paralíticos. E cada vez mais claro, interesse e ocupação. Qual é o nosso interesse? Qual é a nossa ocupação? O que está no centro dos nossos interesses? Paulo vai dizer assim: eu prossigo para o, não um entre outros, mas para o alvo. Ganhar a Cristo e ser achado nele. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não que eu tenha já obtido a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam. Ah, meus irmãos, como nós precisamos disso. E avançando para as que diante de mim estão. Finalmente, a parábola. Ninguém põe um vinho novo em odres velhos.
Então há necessidade que esse processo se cumpra em nossas vidas, progressivamente, para que nós sejamos cheios com vinho novo, em odres novos, e ambos se conservam. Sabe por que esse ambos se conserva é tão interessante nessa passagem? Porque é muito óbvio que o vaso aí está representando nossa vida humana, claríssimo, não é? E que o vinho é uma figura claríssima do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, as pessoas disseram: esses homens estão cheios de vinho novo, ou embriagados, né? O vinho é uma figura claríssima do Espírito Santo. Então, ambos se conservam. Pense nisso, irmão. Não é apenas a presença do Espírito Santo que nos conserva. Foi lido um texto bonito aí na abertura, né, de João, dizendo: essas coisas escrevemos para que a nossa alegria, a figura do vinho, a vossa alegria, o vosso gozo seja completo, por causa da nossa comunhão com o Pai e com o Filho. Mas não é só o Espírito Santo que preserva o vaso. O vaso também preserva a habitação do Espírito Santo, porque ambos se conservam. Ou seja, é necessário o vaso adequado para o Espírito Santo, ao mesmo tempo que o Espírito Santo é quem prepara o vaso adequado. À medida que o vaso se dispõe nas mãos do Senhor e passa progressivamente por esse processo descrito nesse capítulo 5, desses 4 eventos, então esse vaso vai sendo forjado, preparado, e cada vez mais o vinho pode ser depositado nesse vaso, e ambos se conservam. Então aqui, para concluir, nós temos eliminado um grande erro, mais um, que tem se cometido no meio da cristandade. Sabe qual é? Como se o Espírito Santo fosse uma grande fonte de água e nós fôssemos só um cano. Pense comigo na figura. E ele passasse por dentro de nós, a água no cano. A água e o cano não tem nada a ver. A água é só um instrumento, o cano é só um instrumento para a água. Não é assim o trabalho do Senhor. Nunca, nunca. Ele prepara vasos para que possam fluir aquilo que dele procede. Nós não somos canos e ele é a água. Nós somos vasos trabalhados pelas suas próprias mãos. Se o caráter de Cristo não for formado no vaso, é muito melhor que esse vaso não seja habitado pelo Espírito Santo. É muito melhor. É como você colocar uma espada afiada na mão de um menino de 3 anos de idade. Então o que o Espírito Santo faz? Meus filhinhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O caráter de Cristo formado no vaso, para que o vaso possa fluir aquilo que procede do Senhor. É assim o trabalhar do Senhor. Então, que o Senhor nos ajude a meditar, meus irmãos, nessas coisas. Leve isso com você, lê de novo os textos, tome esses títulos que nós colocamos e medite diante do Senhor. E diga a Ele: Senhor, eu quero que o Senhor, na Tua luz, me leve a ver a luz. Tanto com relação a Ti, cada vez mais clara, quanto com relação a mim. E com isso experimentar cada vez mais a profundidade e beleza da Tua purificação. Eu quero, fica limpo. E cada vez experimentar mais da Tua capacitação para o incapaz, paralítico, que somos nós por natureza. E cada vez experimentar mais do que é viver com um único interesse, em torno do qual os outros circundam, só circundam, família, bens, coisas, saúde, tudo, porque tudo isso são coisas, uma nova ocupação e um novo interesse. É isso que vemos na vida de Mateus. Por isso ele exerceu essa mordomia tão bonita, irmãos. Será que nossas vidas, tudo que somos, tudo que temos, estão debaixo da mordomia do Senhor? Ou nós usamos para elas aquele pronome pessoal tão enfático, né? O meu e o meu. O Senhor nos ajude, meus irmãos, a termos nossos corações assim sondados diante dele para avançarmos. Vem o dia em que nós seremos diante do Senhor
Aqueles que forem fiéis, recompensados com aquela sublime voz. Muito bem, muito bem. Isso vai nos bastar. Isso supriria qualquer falta de qualquer tipo de aplauso humano, coisas que nós não andamos atrás. Muito bem, servo bom, fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vamos orar. Senhor, mais uma vez te pedimos que o Senhor mesmo, com as tuas mãos, aprofunde esses temas de meditação nos nossos corações, porque realmente queremos ser vasos de honra nas tuas mãos. Queremos ser vasos santificados e úteis a Ti, nosso possuidor, preparados para toda boa obra. Por isso, Senhor, trabalha mais fundo no nosso homem interior. Continua a expor as entranhas do nosso coração, porque em Ti está o manancial da vida. Na Tua luz, vemos a luz. Sê, Senhor, honrado, dignificado nas nossas vidas. Expõe os nossos interesses, te pedimos. Livra-nos de um coração dividido. Salva-nos, Senhor, de nós mesmos. E molda pelas Tuas mãos vasos que sejam testemunho da beleza, da graça, da glória do Senhor. Assim nós te pedimos, Senhor, muito agradecidos, porque o Senhor colocou as mãos santas Tuas em um barro disforme e tem trabalhado incessantemente. Ajuda-nos a ouvir Tua voz, Senhor, ouvir o que o Senhor tem demandado dos nossos corações. Aviva-nos, renova-nos, restaura-nos, nós te pedimos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.